Por que é tão importante eu realizar um mapeamento de OTDs? Porque justamente nesse mapeamento das operações de tratamento de dados, realizado em cada um dos setores da empresa, que eu terei, portanto, uma avaliação se eu tenho ou não um risco baixo, médio ou alto, tá? Então, é através desta conversa que eu tenho com os setores, do preenchimento do questionário, de tudo isso, que eu terei justamente essa informação e essa clareza se eu tenho ou não ali um risco de baixo, médio ou alto grau. Portanto, a partir dali que eu vou direcionar as minhas outras medidas em relação aos projetos de adequação. E como que eu vou fazer isso, gente? Nós temos no nosso material de apoio aqui do curso o nosso famoso questionário de OTDs. E o que tem no questionário de OTDs? Várias perguntas para direcionar a nossa entrevista com esses setores. Então, para que eu tenha uma entrevista efetiva, para que eu tenha, portanto, uma conversa produtiva com um setor, para ver se ele tem um risco, não tem, quais são os riscos, eu preciso ter um direcionamento dessa conversa. Esse direcionamento é feito justamente através desse questionário de OTDs. Então, portanto, no momento que eu vou iniciar o meu mapeamento de risco, no momento que eu vou iniciar o meu diagnóstico, eu devo de imediato encaminhar o questionário de OTDs para todos os setores que eu irei mapear. A partir dali, nós vamos fazendo a análise e observando o que nos interessa, o que não nos interessa, o que a gente tem de risco que é absolutamente baixíssimo, eu nem preciso me preocupar, e o que eu tenho de risco alto. A partir do preenchimento. Tive o preenchimento, o que eu vou fazer? Em cima das respostas, eu vou acionar esses setores e agendar as entrevistas, que podem ser presenciais ou virtuais, com esses setores, para que a gente consiga compreender o processo dentro de cada setor. Como que eu vou realizar isso? Bom, eu vou entrevistar aquela pessoa perguntando como que eu recebo os dados naquele setor, quem acessa, quem manipula, como que é feita a distribuição, como é que é o acesso ao sistema. Eu guardo tudo no sistema, eu tenho coisa impressa. Eu vou saber o dia a dia daquele setor, gente. É isso que a gente precisa fazer. Eu preciso entrevistar o setor e conhecer o dia a dia de forma pormenorizada, para que com isso a gente consiga, sim, identificar e trabalhar da melhor forma possível esses riscos. Então, exemplo, o que eu vou perguntar para avaliar se eu tenho ou não um risco? Se a empresa coleta dados sensíveis, que dados são esses? Se os dados coletados pela empresa são pessoais, onde os dados ficam armazenados, se são dados privados, são dados sigilosos, qual é o tipo de perfil do administrador dentro do banco de dados, o que ele acessa, quem não acessa, tá tudo no servidor? Quais são as alçadas de acesso no servidor? Estou dividido por setor? Estou dividido por alçada? Como que eu faço essa organização? Qual a finalidade do processamento? Como os dados são descartados? Tudo isso são exemplos de situações que precisam ser muito bem observadas para que com isso a gente avalie esses riscos que a gente tanto fala que precisam ser mapeados no nosso diagnóstico.